Isso. Então vamos lá, vamos procurar unir nossos pensamentos, nossos sentimentos, perceber essa caminhada que nos lançamos juntos, em busca do aprendizado, em busca da libertação. Nós possamos nessa noite hoje, então, unidos no só propósito, encontrar mais subsídios, mais argumentos para que a gente possa crescer na fé, para que a gente possa fazer o nosso papel na nossa família, na nossa sociedade. Amigo Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse momento. E pedimos que possamos, nesse processo do estudo, sairmos daqui melhor do que quando aqui chegamos. Que o Senhor possa espalhar todos esses ensinamentos, todas essas verdades em volta das nossas famílias, e em volta de todos aqueles que entrarem em contato conosco, possam perceber através do nosso exemplo a prática dos teus ensinamentos. Que o Senhor possa nos auxiliar nesse estudo de hoje e que possa estar conosco por todo sempre, que assim seja. E viva Jesus. Que assim seja. Pessoal, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. E a gente está gravando esta reunião. Se tiver alguém que falasse, não, eu não quero que a minha imagem seja apresentada na internet, é só falar, manifestar, a gente não coloca a imagem dela depois na edição do vídeo, tá bom? Tá bom? Então eu vou passar aqui. Estudando o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Quando o irmão sorri, ouço meu coração, que ele feliz canta comigo esta canção. Estudaremos agora o Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Inicialmente veremos os ensinamentos de Jesus, nos itens 1, 2 e 3. O mandamento maior: fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Parábola dos credores e dos devedores. Em seguida veremos o comentário de Allan Kardec no item 4 sobre esses ensinamentos de Jesus. Continuando, vamos encontrar também os ensinamentos de Jesus no item 5. Dai a César o que é de César. E seguindo, nós vamos ver novamente o comentário de Allan Kardec nos itens 6 e 7 desse ensinamento de Jesus. E na terceira parte do estudo deste capítulo, vamos encontrar as instruções dos Espíritos com 5 subtítulos: a lei de amor, o egoísmo, a fé e a caridade, caridade para com os criminosos. Então vamos lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Veremos os primeiros ensinamentos de Jesus: o mandamento maior, fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam, e a parábola dos credores e dos devedores. Com esses ensinamentos, a gente começa vendo lá na Bíblia, né? No livro de Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40, quando está dizendo que os fariseus, tendo sabido que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, eles, os fariseus, reuniram, e um deles, que era doutor da lei, fez a seguinte pergunta, qual o mandamento maior da lei? Aí Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. E disse o seguinte, que esse é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus conclui a pergunta do fariseu dizendo: toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Agora, é importante a gente observar que Jesus foi o maior psicólogo do mundo, Ele conhecia muito bem a nossa natureza, a natureza humana.
E ele sabia muito bem o que seria melhor para o nosso relacionamento. Então, por isso, ele deu essa regra, ele deu essa lei. Porque só assim nós vamos caminhar rumo à felicidade. E aí ele completa, então, este ensinamento mostrando o porquê que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, dizendo que nós devemos fazer aos homens tudo o que queremos que eles nos façam. Ele disse assim: fazei aos homens tudo o que querais que eles vos façam. É isso aí, o amor implica nisso aí. É fazermos para os outros tudo aquilo que nós queremos que as pessoas nos façam, né? Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Tá vendo? Então, o amor é uma questão de atitude, é uma questão de ação. Mas, Zé Pequeno, nesses 2 mandamentos, Jesus resumiu toda a lei divina, né? A meta que todo o espírito tem de chegar um dia, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Você não acha que para muitas pessoas isso é uma utopia, algo que não irá nunca acontecer na Terra? Ah, João Grandão, mas se tudo na vida tende a um crescimento, se tudo evolui, se todos os homens trazem dentro de si uma tendência, um impulso ao progresso, e este progresso tem acontecido desde o homem primitivo, pelo trabalho dos próprios homens, por que a humanidade então e a Terra não pode alcançar um dia um grau de evolução que permita a todos viver em paz, em harmonia e feliz? E te falo mais, João Grandão, os obstáculos de hoje serão vencidos como muitos já o foram, tornando a vida mais prazerosa. A gente pode ver também que quando Jesus falou para amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, ele estava referindo a quê? Ele estava referindo à ação, a alguma atitude, não é isso? Ô, João Grandão, nós podemos ver esta verdade no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 12, quando Jesus disse o seguinte: fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque a lei e os profetas. Isso ele estava determinando uma ação, né? Uma atitude. E depois também a gente vê no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 31, quando ele falou assim: tratai todos os homens da mesma forma que quereríeis que eles vos tratassem. Tá vendo? Realmente você está certo. Isso é verdade, né? Vamos continuar vendo os ensinos de Jesus, então? Aqui agora veremos a parábola dos credores e dos devedores, que está também na Bíblia, né? Interessante que essa parábola a gente pode analisar os momentos que ela aconteceu. É uma história belíssima, né? Muito importante. Então, Jesus diz o seguinte: que o reino de Deus é comparado a um rei que quis tomar conta aos seus servidores e, tendo começado a fazê-lo, se lhe apresentou um deles que lhe devia 10.000 talentos. Mas, como ele não tinha meios de lhe pagar, rogou-lhe que tivesse paciência, que ele lhe pagaria tudo. Aí, quando o servidor falou que não tinha condições de pagar, né, que era para ele ter paciência, que um dia ele poderia pagar tudo o que deveria para o rei, então o rei falou para ele: então tudo bem, eu proponho comprar que você me venda a sua mulher e seus filhos e tudo que você tem para saldar a sua dívida. Aí o servidor, lançando-se aos seus pés, suplicou-lhe dizendo, pediu-lhe dizendo: Senhor, tende um pouco de paciência e eu lhe restituirei o total. Então, como está dizendo na Bíblia, que o Senhor desse servidor foi tomado, foi tocado de compaixão, né? E deixou ir embora, perdoando a dívida. Mas o que aconteceu com o servidor? Ao encontrar um companheiro que lhe devia 100 dinheiros, agarrou-o pelo pescoço dizendo: paga que me deve. Está vendo? Olha o comportamento dele. Totalmente diferente, né? Totalmente diferente do que o rei teve com ele, do que o patrão teve com ele. E o companheiro? O companheiro dele o que fez? Fez igualzinho ele fez com o patrão. Como o companheiro dele não tinha condições de pagar, também implorou, lançando aos seus pés, né, enjoelhando aos seus pés, pediu dizendo, suplicou dizendo:
tende piedade, tem paciência, eu lhe pagarei tudo. E aí qual foi a reação do servo? Já que o patrão perdoou ele, já que ele tinha ficado isento da dívida, mas o servo não quis escutá-lo e o mandou prender até que pagasse o que lhe devia. Tá vendo? Olha, gente, olha como é que são as coisas. Será que isso ainda acontece até hoje? Jesus contou essa história, será porque era um caso real? Isso poderia acontecer mesmo? E ainda acontece? Agora, acontece que eles não estavam sozinhos, outros servidores, outros colegas de trabalho estavam por ali. Aí viram a atitude daquele colega que tinha sido perdoado pelo rei. Os outros servidores, vendo o que se passava, informaram ao Senhor o que acontecera. E aí veio a reação do Senhor, né? Vamos ver qual que é? O Senhor mandou que aquele servo fosse trazido à sua presença e lhe disse: mau servo, eu havia te perdoado tudo o que me devias, porque não usou de piedade com teu companheiro? E aí o Senhor mandou que o prendesse até que ele lhe pagasse tudo o que devia. Né? Aí Jesus concluiu então uma história dizendo que é assim que meu Pai vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra vós. Veremos agora no item 4 o comentário de Allan Kardec. Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão, que tomar como modelo do que devemos fazer aos outros, aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem, quer dizer, quando os homens adotarem para regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reine a paz e a justiça. Não mais haverá ódios, nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Então, acabamos de ler o comentário de Allan Kardec, que dispensa qualquer comentário da nossa parte. Agora, quanto ao nosso trabalho, aos nossos comentários, caro leitor amigo, se você sentiu que algo esteja incorreto, ou se você gostaria de completar uma ideia, por gentileza, estamos estudando. Faça o seu comentário no grupo Estudando Kardec ou no YouTube, em meu canal Acervo do Aprendiz, na playlist Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Sentir o bem é bom, pensar no bem é bom, falar no bem é bom, fazer o bem é muito bom. Quando a alegria, a alma irradia, se é de bem, a nossa ação, quando o irmão sorri, ouço meu coração, que ele é feliz. Queremos agradecer aos irmãos do Centro Espírita Fraternidade Allan Kardec, CEFAC, da cidade de Taguatinga, Distrito Federal, pelos materiais de estudo metódico da doutrina espírita que eles dispuseram na internet e dos quais nós estamos usando em nossos estudos das obras básicas e na montagem dos nossos vídeos. Consideração. Fique com a palavra. Pode falar o Genésio. Isso, antes, porém, contudo, todavia, parabenizar, né, Sr. José, pela criatividade e bom gosto aí no estudo, né? E isso sem contar que foi antes da pandemia, né, Sr. José?
Foi. A criação aí dos personagens. 2017, por aí, assim. Isso, agora já tem muito mais recursos, né? Mas muito bom. Parabéns, continue, né? Eu vejo muitas vezes as pessoas falando sobre Jesus, né? Os ensinamentos deles, e aí a gente vê o caso aí dos fariseus e os saduceus, né? Que não foi diferente. Agora, até nos dias atuais ainda as pessoas confundem o que é que Jesus veio fazer, né? Ele veio trazer normas de conduta, ele não veio morrer para salvar ninguém, não. Isso é uma coisa idiota que as pessoas muitas vezes incutem na cabeça. Então ele veio trazer normas de conduta. Se a gente for ver, todo o ensinamento dele, ele traça aí processos de atitude que vai mudar tanto a caminhada da pessoa quanto a dele mesmo, né? E esse aí não foi diferente. Quando a gente contava historiezinhas que eram possivelmente corriqueiras lá na Judéia Antiga, né? E as pessoas tinham a grande chance de aprender, né? De gravar, né? Porque, por exemplo, essa história do mau servidor aí, dificilmente a pessoa que a ouve esquece dela, né? E, mais uma vez, ele está colocando que se o primeiro senhor lá deu um bom exemplo, por que que o segundo não seguiu, né? Então, se a gente quer ter uma jornada vitoriosa, a gente busque aí cada vez mais seguir os bons exemplos, né? Muito bem, Odinésio. Quem mais gostaria de falar? E os ensinamentos de Jesus serve, como se diz, serve para nós hoje e servirá sempre, né? Porque ainda acontece isso, infelizmente, né? Ainda acontece isso entre os seres humanos, porque nós gostamos muito de ser perdoados, mas de perdoar os nossos irmãos, nós não gostamos, não. É verdade. Então, falando de dívida, não só a dívida material, né? Mas nós gostamos muito de lembrar o nosso irmão aquilo que ele nos deve. Tem gente que cobra até um favor que fez, né? Que deve ser esquecido, mas cobra até um favor, porque quando né, pisa no nosso pé, nós lembramos daquilo. Mas eu fazia isso para fulano, né? E ele nem agradeceu, nem agradece, nem vê o que eu fiz para ele. Então, nós somos muito injustos nas nossas atitudes, porque nós gostamos de tudo certinho para o nosso lado. Mas para o lado do nosso irmão, nós sempre ficamos de olhos abertos e cobramos mesmo. E isso nós ainda somos inferiores, mas nós temos que esquecer um pouquinho, né, disso e lembrar que se gostamos que aconteça algo de bom para nós, o nosso irmão também gosta. Só isso. Muito bem, viu, Melena? A gente vê que a dificuldade de entender essas historiezinhas, esses ensinamentos de Jesus, se dá porque a gente vive muito no mundo, né? Valorizando as coisas materiais. E quando a gente faz um favor, a gente quer receber outro favor. Agora, isso vai diminuindo à medida que a pessoa vai se espiritualizando, né? Aí eu faço porque é importante, eu faço porque talvez eu devesse aquele favor, então nada mais estou fazendo que pagando algo que eu devia. Ou então eu faço porque eu estou aqui para estreitar os meus laços afetivos com o meu próximo, né? Eu não estou aqui para juntar tesouros, nem bens, nem
conceitos de poder, para minha pessoa, poder temporário, né? Então, acho que a gente vai ganhar muito de qualidade quando o processo da espiritualização chegar mais a miúdo em nós, né? Por enquanto, a gente percebe que é algo de fim de semana, é algo é, esporádico, né? Precisa ser todo o tempo. E Jesus deixa bem claro isso aí, né? Na dúvida, faça a outra que eu gostaria que fizesse pra gente, né? É verdade, realmente, né? Tem mais alguém que gostaria de falar? Manifestar o que essa leitura ela desperta uma reflexão bastante grande. Inclusive uma reflexão que dá para solucionar o problema da sociedade. O problema da miséria, os problemas das dificuldades, os problemas de relacionamento principalmente, né? Dá uma reflexão bastante profunda. Se ninguém quiser, então nós vamos. Pode estar com a vontade, Tianinha. Não está meio tarde, não dá para falar ainda, né? Está terminando. Não, dá para falar, a palavra é sua. Então, vendo a reportagem de ontem e vendo um programa do Caldeirão do Hulk, o Luciano do Huck, eu não sei como é que chama agora. Então, assim, ela vem falar exatamente desse nosso estudo de hoje. Então, são um grupo de brasileiros que saiu daqui e foram ajudar as pessoas num país e eles estavam num lugar onde eles não entendiam a língua das pessoas e a única referência que eles tinham de ser reconhecido é que eles usam a camisa de jogadores, né, da seleção, e aí são reconhecidos assim pelos jogadores. Então, acaba que o jogador, indiretamente, eles estão ajudando nos terremotos, né, e nesses tremores que está acontecendo. E havia um rapaz que ele estava desesperado, e ele tentava comunicar e os brasileiros não estavam entendendo e nem ele entendia, não se comunicavam. Então, ele recorreu ao telefone, né, para que ele pudesse comunicar. E ele falou assim, pediu para eles já estavam desistindo porque já estava ficando muito tarde. Aí esse rapaz pediu para eles, não desista, minha mãe está soterrada bem aqui perto. Então, assim, a gente tem que fazer o que está nas nossas mãos, o que nós pudermos fazer, sem esperar nada em troca. Fazer, por amor, né? Então, é uma lição muito bonita. Às vezes a gente fala assim, eu não vejo mais televisão por causa disso, por causa daquilo, dos noticiários. Gente, nós temos que ver, porque nós temos que encarar a nossa realidade frente a frente, né? Em qualquer face da época, nós temos que encarar e tirar disso tudo aprendizado. Então, assim, eu fiquei assim, gente, como é que pode todo o nosso planeta está passando por uma transformação muito grande, né? Então, é caos para todo lado, e isso envolve familiares, cada um está passando algum tipo de dificuldade. Então, vai juntando isso tudo, e o que é que nós podemos fazer nesse momento tão difícil? Orar um pelo outro, fazer pelos nossos irmãos o que nós queremos que façam conosco. Então, essa troca de vibração, de oração, isso vai fortalecendo o ser humano, vai tornando-nos mais pronto para essa transformação que Deus permitiu que nós estivéssemos aqui agora, e nós sobrevivemos ao Covid, não foi por acaso. É que essas nossas lives auxiliam não só aqueles que acompanham
diretamente, mas até as nossas vibrações e principalmente os que já desencarnaram e que muitas vezes não estão entendendo ainda o que está acontecendo. Então, eu acho muito importante, o senhor está de parabéns por essa garra, por essa vontade que o senhor tem, essa disposição de nos ajudar, de nos auxiliar, isso é muito importante. Sou muito grata a essa live, principalmente ao senhor, tá? Que Deus o abençoe sempre. Que assim seja, abençoe a senhora também, parabéns, tá bom? Bom, pessoal, então nós vamos finalizando os comentários. Tem mais alguém que ainda não falou, porque de repente não é necessário, mas se quiser falar, ainda tem oportunidade ainda. E você vai falar, Vilma? Eu queria acrescentar o seguinte, que nós, né, como espírita, nós aprendemos tanta coisa, né, dentro do Evangelho, tanta coisa boa, e nós esquecemos de colocar pelo menos um pouco em prática. E se tratando do perdão, nós sabemos, se a gente levar para outra vida, né, o coração cheio de mágoa, sem perdoar, é mais difícil quando a gente chegar lá. E se a gente também, essa pessoa que a gente não perdoou, quando desencarna também, a gente topa lá, né, vai ser um empecilho para a nossa evolução lá no mundo espiritual. Então é melhor perdoar mesmo de coração, mesmo que a gente perca alguma coisa com isso, mas a gente ganha, né, com Deus. A gente tem que ver isso. A gente não vai perder, nós vamos ganhar. Porque nós sabemos que nós morremos, que nós vamos para outro mundo, né? E lá nós vamos ter estudo, vamos ter que aprender, vamos reencarnar de novo. E então, não deixar levar esse rancor para outra vida e nem trazer ela de volta de novo. Só isso. Muito bem, tia Vilma. Valeu, muito bom. Não foi só não, minha flor, foi muita coisa. Então, a tia Ninha está certa. Olha aqui, olha o que Jesus respondeu para os fariseus, né? Qual que é o mandamento maior, não é isso? Da lei, né? Aí Jesus falou assim, mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas. E o outro, amar o próximo como a si mesmo. Olha, parece que foi só, né? Tão pequenininho a frase, mas esta frase resolve todo o problema da vida em sociedade. Toda a nossa relação. Certo? Vejamos aqui o que Kardec fechou esse texto, esta reflexão, dizendo: amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade. Certo? Por que ela é a expressão mais completa da caridade? Kardec continuou falando, porque ela resume todos os deveres do homem para com o próximo. Resume todos os deveres do homem para com o próximo, tá vendo? Esta lei que Jesus colocou para nós, amar o próximo como a si mesmo, resume todos os deveres para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro do que adotar como regra fazer aos outros o que desejamos para nós. Não tem, gente. Pode vir com teorias, tem gente que escreve livros, fala tanta coisa para fazer a humanidade melhor. Mas o guia tão seguro está aí. Fazer para os outros o que gostaríamos que nos fizessem. Basta resumir nisso aí. Não precisa de tanta, como se diz, é necessário sim a filosofia, mas
não adianta tanta informação se a gente não pega a base, o principal, certo? Então vejamos que Kardec tinha razão, certo? Com que direito exigiremos de nosso semelhante bom procedimento, compaixão, bondade e dedicação, se não lhe oferecemos o mesmo? Todo mundo gostaria que as pessoas tivessem compaixão com ela, todo mundo gostaria que as pessoas fossem bondosas, fosse dedicação, tivesse dedicação para consigo, mas fazer isso para os outros parece ser realmente um espinho de peixe na garganta. Mas basta a gente aprender a fazer isso. Então, como diz a Vilma, é só isso. É só isso que representa, como diz a Tianinha, representa tudo. É o guia mais seguro. Quando os homens adotarem esses princípios... Vamos fechar o microfone aí para não dar interferência, tá dando. Quando os homens adotarem esses princípios como regra de conduta e como base para suas instituições, veja bem, quando os homens adotarem esses princípios, que princípios? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, desejar para o semelhante aquilo que ele gostaria que fizesse conosco. Então, quando os homens adotarem esses princípios como regra de conduta e como base para as suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e reinará entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais ódios nem desavenças, somente união, concórdia e a amabilidade mútua. Certo, gente? Vamos ouvir o Ordinês, parece que ia falar. Está com a palavra, Ordinês. Isso. O que está colocado aí é bem claro, né? Quando a gente fizer o uso de todas essas informações. Infelizmente, o que a gente percebe é que existe um culto ao contrário, né? Se a gente for analisar as escolas, uma das coisas que mais acontece é o tal do bullying, né? Que os tratamentos ali preconceituosos, e baseado no ensino, na escola, porque o lar a gente nem fala porque já foi destruído há muito tempo, né? O papai e a mamãe saiu para pagar a televisão de 60 polegadas e esqueceu o filhinho junto com a internet, ou de primeiro era com a internet, depois a televisão, agora melhor, de primeiro era a televisão, agora é com a internet, né? Menininho de 2 anos aí, à mercê de todos esse nível de informação aí, que na maior parte das vezes não atende os princípios espirituais, né? Eu estava vendo um palestrante hoje de manhã e ele dizia assim, que o casamento só acaba quando não existe processo da religiosidade, né? Quando os dois não comungam uma fé cristã, ou seja qual for, né? E esse palestrante estava até dizendo o seguinte, que muitas vezes as pessoas criam ali situações para justamente afastar Deus, afastar Jesus das nossas vivências, né? E então ele coloca assim, vamos trazer Deus para dentro do casamento, vamos trazer Deus para dentro da empresa, né? E muitas vezes a pessoa fala, não, na empresa é negócio. Não, negócio é trabalhar com Deus, porque pouco com Deus é muito e muito sem Deus é nada. Só que muitas vezes as pessoas deixam esse princípio, né, de honrar a Deus, de honrar ao próximo, e aí as coisas fogem do controle. Então, no fundo, a gente está analisando os efeitos, porque a causa está justamente na falta de religiosidade. Então, que ela volte para a escola, que ela volte para as empresas, né, que ela volte para a família. De primeiro, as famílias iam no domingo à missa ou iam no culto. Hoje, a gente não vê nem isso mais, né? Muito bem, Odinésio.
Vamos ver se a Dona Euripa, Madalena Araújo, Maria Madalena, se querem fazer alguma consideração, viu? Para que nós já caminharemos para a finalização da nossa reunião. Tudo ok, chefinha? Que já foi dito tudo. Eu acho que foi uma análise bem feita. E assim, é isso que todos disseram, né? Se nós não fizermos um pouco, como diz o Chico Xavier, um pouco mais, além da minha obrigação, porque é aquela história, eu já fiz minha obrigação. E muitas vezes não é bem assim, né? Como a Tianinha disse, do pessoal que saiu daqui. Quer dizer, na verdade, a obrigação da ONG era aqui, né? E, no entanto, eles se dispuseram a sair daqui para prestar socorro para um grupo que, se a gente for perceber, não tem nada assim ligado a nós. Mas perante a Deus, sim, porque somos todos irmãos, né? E o que eles estão passando não tem como não ter compaixão, porque eu acho que a compaixão é o que mais, como é que eu vou dizer, traz a gente para perto da caridade. E foi o que eu acho que todo mundo sentiu em relação à Turquia, né? Compaixão daquilo que está acontecendo. Então, e através das nossas orações, como o Tinésio disse, eu não posso estar lá presente, mas eu posso fazer vibrações, vibrar, desejar que seja o mais rápido possível encontrado todos, né? Para sair daquela agonia. E isso cada um de nós podemos fazer, ou em grupo, como a gente está aqui, ou só nas nossas orações, né, individuais. Muito bem, chefinha. Eu não vou dar mais a palavra para você, não é porque eu sou ridículo, não. É porque o horário do aplicativo está vencendo. Já recebi uma mensagem aqui. Agradeço muito a participação de vocês. E agora nós vamos voltar os nossos pensamentos, lembrando que a maior lei para termos equilíbrio e harmonia é amar o próximo como a nós mesmos. Foi muito bem comentado por vocês. E nós vimos o vídeo, vimos os comentários, foram ótimos. E agora nós vamos acompanhar aqui agora uma reflexão com os companheiros lá de Brasília, fazendo a mentalização para nós mesmos, para as pessoas que pedem as nossas preces, para todo o movimento espírita de Anicuns, do estado de Goiás, do Brasil, para o nosso próximo congresso que vai ter agora no Carnaval. Graças a Deus já está tudo encaminhado, para todas as pessoas, independentemente de religião, de condições sociais, para todos de modo geral. Que a paz de Deus seja conosco, com todos nós, e vibramos muita luz em favor das pessoas que necessitam. Certo? Então agora eu vou botar aqui a mentalização dos nossos companheiros, tá? Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual da Comunhão Espírita de Brasília. O passe tem como finalidade auxiliar a recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, temos uma troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo melhor sentimento, que é o amor. Essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Assim, deve ser utilizado quando sentir necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento em que daremos início à aplicação do passe, pedimos que, em um ambiente tranquilo, você se coloque de forma confortável, fechando os olhos, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Entrando em sintonia com o nosso mestre amigo de todas as horas,
e com os mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhada no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia, e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Estamos chegando aos momentos finais de nosso passe. Faremos então a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E nesse momento, calmamente, vamos abrindo os nossos olhos, retornando ao nosso ambiente com paz e vibrações fraternais. E agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais desta casa, damos graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja. Que assim seja. A todos uma boa noite, muita paz. Boa noite a todos, que Deus abençoe a noite de cada um. E amanhã um despertar tranquilo, de uma noite bem dormida, de um trabalho edificante no plano espiritual. Que Deus abençoe a todos. Boa noite. Que assim seja. Boa noite. Boa noite. Fica todos com Deus. Seja. Boa noite. Que assim seja. Boa noite a todos.